Para fechar o nosso estudo da camada de transporte, vamos falar sobre o outro protocolo, que é o TCP. O TCP é extremamente importante, é extremamente utilizado por várias aplicações, tá? Não quer dizer que o UDP não seja importante, ele é muito utilizado também, mas o TCP é o protocolo que vai fazer com que a gente tenha a garantia de entrega, principalmente, né? O que é muito importante para muitas aplicações, né? Então, o TCP ele foi definido pela RFC 793, quem quiser procurar depois pode procurar, e depois teve algumas correções, né? E daí tem uma outra RFC aí, que é a 1122, que vocês podem também dar uma olhada. Aliás, um exercício interessante é até comparar os conteúdos das duas RFCs para entender o que foi modificado, né? O TCP, né, que é o nosso protocolo de controle de transmissão, ele foi projetado para oferecer um fluxo de bytes fim a fim confiável em uma rede não confiável. Tá? O que é uma rede não confiável? Quando a gente utiliza o protocolo IP, né, a gente não viu lá atrás nenhum mecanismo para que a gente controle a entrega dos pacotes IP ao destino, né? Vocês concordam comigo, né? A gente não viu nada que identificasse um pacote IP determinado está faltando, então eu preciso retransmitir esse pacote, né? Porque a camada de rede não faz isso, né? Quem faz é a camada de transporte, né? Então, a camada de transporte ela identifica que está faltando alguma coisa, pode identificar lá que está faltando um pacote IP e fazer uma solicitação de retransmissão. Para poder fazer a retransmissão desse pacote, quem vai identificar isso para a gente é o TCP. Então, ele é um protocolo orientado à conexão, tá? Isso é importante, ele estabelece uma conexão e ele permite a entrega sem erros de um fluxo de bytes para qualquer host. Tá? Quer dizer que tudo que o TCP envia vai ser entregue sem erros? Bom, os erros podem acontecer, mas o que o TCP vai fazer vai corrigir esses erros que eventualmente possam acontecer, né? Então, se faltou algum segmento, ele vai retransmitir aquele segmento, até que a gente obtenha ali a entrega completa no destino. Então, o TCP foi projetado para se adaptar dinamicamente às propriedades da camada de rede e ser robusto diante dos muitos tipos de falhas que podem ocorrer. Então, vejam aí a relação da camada de transporte, que a gente está estudando agora, com a camada de rede, que é a camada inferior, né? Elas atuam aí de forma bem próxima, né? Tem uma integração bem importante. Então, como que é a recuperação de erros do TCP? O TCP proporciona uma transferência confiável de dados, que também é chamado de confiabilidade ou recuperação de erros. Para conseguir essa confiabilidade, o TCP vai enumerar os bytes de dados usando campos referentes à sequência. Tá? E ele vai utilizar os ACKs, né, no cabeçalho. Então, os ACKs são uma espécie de confirmação que a gente consegue ter na comunicação entre dois processos, entre dois computadores. Tá? Então, o TCP alcança a confiabilidade em ambas as direções usando um campo referente ao número de sequência de uma direção, combinado com o campo referente à confirmação, a mensagem de ACK, né, que é uma confirmação, na direção oposta. Para quem tiver interesse em procurar um pouco sobre o ACK, ele vem da palavra acknowledgement ou acknowledgement, né, do inglês, que é uma tradução para acknowledgement seria uma confirmação, uma ciência de recebimento, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, olha só, o que acontece entre um computador A e um computador B quando a gente utiliza TCP. Tá? Diferente lá do nosso UDP, que era muito mais simples, vocês viram que lá no UDP a gente nem tinha um diagrama para explicar como funciona, porque o UDP só envia e não se preocupa se está chegando. Né? Já o TCP é muito sistemático, né? Ele envia uma informação, por exemplo, o usuário digitou C aqui e enviou para o computador B, e aí ele coloca uma sequência, uma numeração específica, tá? Que é controlada nesse hospedeiro A. Ele coloca um ACK 79, tá? Que é referente a uma mensagem que foi enviada anteriormente pelo hospedeiro B, e coloca o campo dado, né? Que é o que foi digitado pelo usuário, no caso C. O hospedeiro reconhece o recebimento do C e ecoa C. Né? Então, o que ele faz? Ele manda uma resposta, né,
Vejam que aqui no campo de sequência, ele coloca exatamente a informação que veio no ACK, né, aqui de cima, então é 79. Basicamente, o A está dizendo para o B assim, olha, a sua próxima mensagem é a 79. Então, ele coloca isso no ACK. Né? E aqui, ó, ele coloca um ACK para o hospedeiro A aqui. Né? Então, vejam que, como ele recebeu uma mensagem de sequência 42 vinda do A, o B recebeu essa mensagem de 42, né? Ele envia para o B dizendo, olha, a próxima que você tem que me enviar é a 43. Então, ele coloca nesse campo ACK o 43 e envia essa mensagem, né, com o campo dado C aqui para o nosso hospedeiro A. O hospedeiro reconhece o recebimento do C que foi ecoado, né, e dá mais um retorno. Então, ele vai colocar a mensagem dele seguindo a sequência. Né? Se a anterior foi 42, a próxima é 43. Ele consegue checar que o B está esperando é exatamente a 43, então ele envia. Né? Se por acaso aqui tivesse chegado um outro número, por exemplo, se aqui tivesse chegado 42, né, o A já saberia que houve algum problema com o envio da mensagem 42 que ele enviou aqui em cima. Por algum motivo ela não chegou. Né? Então, aqui o host B está dizendo, olha, o que eu quero receber agora é a 42. Então, o A sabe que a 42 não chegou. E ele poderia reenviar essa mensagem aqui em cima. Né? Como não é o caso aqui, ele envia a próxima, que é a sequencial 43, né? E envia um ACK 80. Tá? Que seria a próxima mensagem, vejam aqui, né? O próximo ACK, na verdade, aqui, né, a sequência 79. Então, a próxima que ele espera do B é a mensagem de número 80. Então, tudo é muito sincronizado, tudo é muito certinho para que, caso falte alguma mensagem de um dos dois lados da comunicação, isso possa ser facilmente identificado por conta dessas numerações. Tá? Então, o campo ACK indica o próximo byte a ser recebido e o número de sequência indica o número do primeiro byte do segmento correspondente à posição no fluxo de dados. Então, são números sequenciais aí que vão ser utilizados nessa troca. Caso a temporização se esgote, os segmentos são reenviados, garantindo que sempre sejam entregues. Tá? Então, olha só esse campo temporização que apareceu aqui. Né? Se por acaso a gente chega ao final desse tempo aqui, né? Porque vejam que essa linha vertical aqui que desce, ela é uma ação no tempo. Né? Então, houve uma perda nesse retorno aqui dessa informação, né? Desse ACK 100. Então, essa informação não chega aqui dentro desse tempo específico, dessa janela específica. Eu vou reenviar a mesma mensagem anterior. Então, a mensagem que está aqui em cima, eu reenvio aqui embaixo porque houve algum problema. E aí sim, o ACK 100 agora é bem sucedido e consegue chegar aqui dentro da janela de temporização. Então, é dessa forma muito simples que a gente tem aí o controle, né, de envio de informações e garantindo que a informação vai chegar no destino feita pelo TCP. Então, o TCP ele faz o estabelecimento de uma conexão TCP ocorre antes que qualquer outro recurso TCP possa começar o seu trabalho. Né? Então, antes de começar a trocar informações de fato, tem que estabelecer uma conexão. Esse estabelecimento de conexão se fundamenta no processo de inicialização dos campos referentes à sequência. Né? Em algum momento eu tenho que especificar o número inicial, né, daquelas sequências ali. E então, a inicialização dos campos, dos ACKs também, né, que também é um número de sequência, e a troca dos números de sockets que vão ser utilizados, como a gente viu lá atrás, né, aquelas ligações entre os dois processos em máquinas diferentes. As conexões são estabelecidas no TCP por meio de um acordo de 3 vias, que é o Three-Way Handshake. O que é isso? Né? Ele vai fazer uma requisição de conexão, então um computador faz uma requisição de conexão ao outro, né? Essa conexão é aceita, né? Então a gente tem aqui um retorno de que a conexão foi aceita e um ACK que confirma, né, que esse computador ACK recebeu a confirmação de que a conexão foi aceita. Né? Então ele envia aqui uma informação extra para o computador servidor nesse caso. Né? Então cada um dos campos utilizados aqui nessas requisições estão nomeados aqui na lateral. Então, por exemplo, o SYN, né, o SYN, ele indica pedido de conexão e confirmação da conexão. Tá? Então, olha só,
o sim1 aqui, ó, é um pedido de conexão ou uma confirmação, né? O sec vem de sequência, é um número sequencial com início diferente para cada host, tá? Então, o cliente define ali uma sequência para ele e o servidor define uma sequência para ele, né? E vejam que aqui na mensagem do servidor para o hospedeiro A, né, para o cliente, a gente já tem um ACK, que é o cliente, o número que foi sequencial aqui definido pelo cliente, mais um. Né? Tá vendo aqui? Ó, tem mais um. Então, a gente já tem o ACK aqui passando a seguir aquela nossa ideia de sempre incrementar um. Né? E aqui, por fim, a gente tem um ACK com uma estrutura aqui sim igual a 0 para fazer o retorno aqui, né, apenas da confirmação. Uma sequência que vai ser cliente mais 1, que era o que estava no ACK, e o ACK aqui vai ser servidor, o número do servidor mais 1, para a gente poder encerrar ali, para a gente poder começar a nossa conexão, né, e ter os dois lados sincronizados. Né? Então, eles precisam conhecer as sequências. Então, o ACK, né, como está aqui do ladinho, é o segmento de confirmação que vem de acknowledgement. Bom, então o estabelecimento da conexão é feito usando 2 bits no cabeçalho TCP, o SYN e o ACK, como a gente viu. Um segmento que possua a flag SYN ativa sinaliza uma requisição de sincronia do número de sequência SEC, né, que está no campo SEC. Essa sincronização é necessária em ambos os sentidos, porque origem e destino utilizam números de sequência distintos, certo? Cada um deles vai usar um número de sequência distinto. Cada pedido de conexão é seguido de uma confirmação utilizando o bit ACK, isso é muito importante, a gente sempre tem que ter essa confirmação para garantir que as mensagens anteriores chegaram até o destino delas. E o segundo segmento do nosso three-way handshake exerce duas funções ao mesmo tempo. Ele confirma a sincronização do servidor com o cliente e requisita a sincronização do cliente com o servidor. Vamos entender isso um pouco melhor. Né? Então, é como se o nosso three-way handshake ele simulasse um acordo, que vai ter esses 4 pontos aí, esses 4 passos. Né? O cliente pergunta ao servidor, você está aí? Né? E o servidor responde, sim, estou, né? Estou disponível. No terceiro passo, o servidor pergunta para o cliente, você está aí? E o cliente responde, sim, estou. Né? É uma conversa que parece não fazer muito sentido, mas é uma requisição para poder identificar qual é a máquina que está no outro lado. Né? Mas aí ali tem uma informação, né? Mas espere, como que a gente tem 4 sentenças em apenas 3 trocas de mensagens, que a gente viu lá atrás que são apenas 3, né? E no nome do próprio esquema, né, a gente tem aí three-way handshake. Então é simples, a segunda mensagem contém uma resposta e uma pergunta. Então é como se o item 2 e 3 fossem colocados na mesma mensagem, porque eles são enviados pelo servidor. Né? O servidor responde, sim, estou, e o servidor pergunta, você está aí? Então, pode ser colocado tudo isso numa mensagem só. Então, ficaria assim, eu tenho o cliente perguntando, servidor, você está aí? Isso é uma mensagem do tipo sim. E o servidor responde, sim, estou, e já pergunta, e você está aí? Então, ele faz um ACK e faz uma requisição sim. E o cliente, então, por fim, responde, sim, estou, com um ACK para fechar esse acordo inicial, para fechar esse nosso three-way handshake. Então, o servidor precisa perguntar se o cliente está lá apenas pela necessidade de sincronização do número de sequência. Tá? Numa conversa normal, não faria muito sentido, né? Sendo que o cliente acabou de fazer acabou de mandar uma mensagem para o servidor e o servidor está perguntando se ele está disponível, mas é porque a gente precisa fazer essa troca desse número de sequência. Tá? É basicamente por isso. Né? Colocando de outra forma, é como se o cliente mandasse uma mensagem do tipo, câmbio servidor, estou enviando a mensagem 2000, que é o meu número de sequência, né? O senhor está disponível? E aí o servidor responde, positivo, cliente, estou disponível. Né? A minha mensagem é a mensagem 1450, que é o meu número de sequência. Né? Por favor, prossiga com a sua mensagem 2001, que é a mensagem que eu espero em seguida a mensagem 2000. Né? E câmbio, né? E aí o cliente responde, positivo servidor. Essa mensagem que eu estou enviando agora é a mensagem 2001, que é o meu número de sequência, e eu confirmo que
o número da sua próxima mensagem é o 1451. Então está estabelecida aí a conexão e estão sincronizados os números de sequência para cada uma das partes, né? E como que a gente encerra a conexão? A gente tem então a flag do tipo fim, que indica pedido para fechar a conexão, que é emitido pelos dois hosts. Então, o primeiro host faz o fechamento mandando essa requisição e recebe um ACK do servidor, né? E depois o servidor faz a mesma coisa, ele encerra e o cliente então envia um ACK aí de resposta, tá? Então é assim que se dá o encerramento de uma conexão no caso do TCP, e é assim que funciona o protocolo TCP, por isso que ele é tão confiável e ele pode ser utilizado para várias aplicações diferentes.